Muito bom contar com todas e todos vocês, como sempre, acompanhando o RH Live Meetings, aonde nós trazemos temas que tratamos nos nossos cursos, temas relacionados à gestão de recursos humanos, relacionados a questões de comportamento organizacional. E hoje a grande questão que trazemos é, de novo, a questão do trabalho à distância, a questão do home office, né? Nós tivemos um evento há algumas semanas atrás que marcou mais uma vez a história do trabalho à distância e que certamente aqueles que forem estudar essa história recente do trabalho à distância aqui no Brasil vão dar destaque, né, para esse evento no qual 1.000 pessoas foram demitidas, não é um número pequeno, por conta de questões da relação delas com a empresa, com o trabalho, provavelmente com a liderança também, e que nós não podemos passar por esse evento sem discuti-lo, sem tirar lições desse evento, sem entender o que efetivamente está acontecendo e como a gestão de RH se posiciona, o profissional de RH se posiciona diante disso, né? Eu fiz algumas questões, inclusive, na chamada que talvez vocês tenham lido, né? Onde eu dizia, mas será que é um golpe final no home office, no trabalho híbrido, né? Afinal, a gente teve o evento das Big Techs que retornaram ao trabalho presencial, nós tivemos o fenômeno Trump, onde as instituições de governo dos Estados Unidos, né, também retornaram ao trabalho presencial, né? Mas a gente observa também nas organizações uma presença ainda marcante, ainda permanente, não é? E essas reações, digamos assim, que nos mostram um retorno, né? Mas que tipo de retorno é esse? Como é que ele está acontecendo, né? E outras questões importantes, quer dizer, o tema que nós levamos para vocês foi o tema da vigilância versus a confiança, né? Será que as relações de trabalho só acontecem sob vigilância? Será que se nós que falamos tanto, criticamos tanto a liderança por comando e controle, será que essa crítica não é pertinente? A vigilância, ela é algo imanente ao trabalho e ao trabalho no mundo de hoje, inclusive. Então, são questões essenciais, né, que acabam se colocando em função dos eventos recentes que nós assistimos. E aí nós convidamos duas especialistas que assim estão sempre lá no fundo do nosso coração e no fundo do coração dos alunos do nosso MBA, do nosso curso de pós-graduação, né? Nosso MBA voltado para recursos humanos, no pós-graduação de RH, no pós-graduação no campo da liderança, né? Que são cursos, inclusive, que estão com as matrículas abertas agora, nesse segundo semestre, que sempre são super valorizadas as aulas da Maria Lúcia e as aulas da Silvia, né? O pessoal fica todo esperando para a hora que vai acontecer
a aula dessas nossas colegas. A Maria Lúcia, com o conhecimento incrível dela, no campo da legislação do trabalho, no campo de como é regulamentada, né, toda essa nossa vida de trabalho. Eu não vou falar aqui sobre o currículo delas. A Maria Lúcia participa de N associações, ela atua nesse campo há bastante tempo, é muito conceituado no campo das relações de trabalho e é um prazer enorme tê-la aqui, né? Também a Silvia, não é? Conheço há algum tempo o trabalho da Silvia. Ela fez a sua dissertação de mestrado nesse campo. De lá para frente, continuou estudando profundamente a questão da flexibilidade no trabalho, estudando a questão do home office, do trabalho híbrido, como parte desse movimento de flexibilização das relações de trabalho, que não é novo, não é? Que vem acontecendo desde que se começou a falar em gestão estratégica de recursos humanos, né? A gestão estratégica da RH, ela pressupõe um processo de flexibilização, né? Se a gente olhar de uma forma mais longa na história da RH e na história das relações de trabalho, nós vamos perceber um movimento crescente de flexibilização. É flexibilização dos cargos, que se tornam mais espaços ocupacionais, é flexibilização dos papéis, né, dos papéis dos gestores, do papel da equipe, dos dirigentes. Então, você tem um processo gradual, flexibilização dos horários de trabalho, quer dizer, vamos chegar às 8 horas, ou vamos chegar às 10, ou vamos sair às 7, ou vamos sair às 5. Isso tudo vem fazendo parte de um movimento, não é? E de um movimento que vai tornando a empresa mais flexível, porque os negócios se tornam mais flexíveis e, evidentemente, as tecnologias que permitem isso. Bom, estou indo além de uma apresentação, como faz um bom professor, que a única coisa que sabe é falar, né? E quem vai aqui contar para a gente como está vendo esse movimento recente do processo de localização, de local de trabalho, são as nossas colegas que estão aqui. Então, eu vou dar, o esquema é aquele que alguns de vocês que nos acompanham há mais tempo conhecem, né? Vou dar aproximadamente uns 20 minutos para cada uma das colegas, e depois nós vamos para os debates e para as perguntas de vocês. Vamos lá, eu passo a palavra para a Silvia, então. Silvia, obrigado de novo. Eu que agradeço, professor André, a equipe toda da FIA, Vilma, fico super feliz sempre que eu estou aqui com vocês, seja remotamente ou presencialmente, porque eu estou aqui na FIA nesse momento. Boa noite, todo mundo que está aqui conosco. Eu espero que esse chat fique muito agitado durante essa conversa. Todos e todas terão oportunidade de nos enviar perguntas aqui via Q&A, mas de qualquer forma, a gente já vai provocando aqui algumas interações no chat para que no final a gente também consiga transformar isso aqui numa discussão, num debate construtivo e numa conversa. O professor me apresentou rapidamente e eu acho que ele falou o que mais importa, que eu sou uma das pessoas que mais estudo, pesquiso e trabalho com essa modalidade ou esse estilo de trabalho flexível aqui no Brasil. Me apaixonei por esse tema durante o mestrado na FEA, que foi feito durante a pandemia, e não parei nunca mais. Hoje trabalho com isso, produzo muito conteúdo. Sempre convido todos e todas, se quiserem conversar comigo a respeito antes, depois, em qualquer momento. Mas sobre esse tópico especificamente que estamos aqui conversando hoje, eu acho que fica já uma grande provocação no título
do controle ou da confiança e de quantos tons de cinza existem entre um e outro, porque a gente normalmente tende a extremar. Então, a empresa ou ela só faz uma gestão por confiança cega, confiança plena, ou não, a empresa controla muito, mas existem muitas camadas, muitas possibilidades, muitas naturezas de trabalho, muitas dinâmicas e culturas organizacionais que requerem mecanismos diferentes de gestão, tanto presencial quanto remoto. Como uma apaixonada pelo trabalho remoto, e só fazer uma ressalva rápida, não tem slide, tá, pessoal? A conversa vai ser aqui mesmo, um papo. Então, eu vou trazendo aqui algumas questões-chave que eu acho que valem para a gente refletir. Eu, como uma grande apaixonada por esse tema, há umas 3 semanas atrás, eu pensava, gente, será que o mundo realmente está se esquecendo de todas as mudanças que foram provocadas durante a pandemia, de tudo que, apesar da grande adversidade que a pandemia ofereceu à sociedade global, a gente teve muitos aprendizados, principalmente na esfera do trabalho, do conhecimento, que é onde nós estamos agora, somos todos nós aqui, ou pelo menos a grande maioria. E a pandemia e o distanciamento e o trabalho remoto deixou algumas marcas profundas nos profissionais, na sociedade do conhecimento. Muitas pessoas entenderam que poderiam trabalhar sem enfrentar horas de distância, de deslocamento. Muitas pessoas entenderam que poderiam fazer em suas casas o trabalho que anteriormente era feito nos escritórios. Eu sou uma grande embaixadora do trabalho remoto, mas não estou aqui para discutir o que é certo ou o que é errado. Eu acho que o que vale aqui é entender quais são as fronteiras, os limites e as possibilidades dessa modalidade de trabalho. E o trabalho remoto é mais uma das ferramentas flexíveis que, como o professor André colocou muito bem, vem permeando as organizações e a área de RH. Então, a gente tem o trabalho remoto, temos horário flexível, semana de 4 dias, que teve um piloto fantástico no Brasil. Temos agora um fenômeno crescente do Open Talent, que é a contratação de profissionais C-level, como como profissionais que part-time, que estão na empresa temporariamente, que não são exclusivos, que participam de diferentes projetos. Todas essas são tentativas das pessoas encaixarem melhor as suas vidas e o seu trabalho, tentativas das empresas também conseguirem harmonizar melhor as suas entregas, a produtividade e ter uma força de trabalho satisfeita, que na verdade é o que leva à produtividade. Mas a despeito de tudo isso, poucas semanas atrás, eu estava com uma grande preocupação de que a maior parte das empresas, dos profissionais, não estavam mais dando a devida atenção para esse tema. Como eu trabalho com isso diretamente todos os dias, me surgiam preocupações. Será que esse tema realmente foi deixado de lado? Será que as pessoas se cansaram? Houve um desgaste dessa temática por tanta discussão que já houve nas empresas? E 2 semanas atrás, 2 segundas-feiras atrás, eu acordei na segunda-feira com uma série de mensagens no meu WhatsApp, no meu Instagram, que não eram sobre a demissão do banco, eram sobre uma entrevista do CEO da iFood para um podcast, o Primocast, no qual ele dizia, na verdade, no qual ele defendia arduamente o trabalho remoto, então, uma empresa de bilhões de faturamento, que ele dizia que cresceram como nunca com o trabalho remoto e que nunca tinha visto provas numéricas de nenhuma empresa de que o modelo de trabalho não funciona. E o dia começou assim, com uma lupa, uma grande visibilidade para a modalidade, para o trabalho remoto, para a flexibilidade, por um aspecto positivo. E não posso negar que nos últimos meses, pelo menos, tudo que nós estamos vendo e ouvindo são notícias de que o remoto acabou, o remoto acabou, o remoto acabou. Eu garanto que não acabou, que a flexibilidade não acabou, mas, de qualquer forma, a gente vê muitas notícias de empresas retornando parcial ou integralmente para os escritórios. Enfim, fiz uma postagem no LinkedIn esse dia e viralizou.
Foram assim, centenas, 600 comentários em pouquíssimas horas. Viralizou de profissionais dizendo que defendendo, outros não defendendo, marcaram pessoas no meu post que são contra o home office, pessoas públicas. Foi até engraçado, querendo estimular o debate. Então, estava num movimento positivo. E algumas horas depois começaram as notícias da demissão em um grande banco que havia, enfim, que o que foi divulgado é que 1.000 pessoas foram despedidas do banco, da organização, porque não estavam produzindo, porque estavam violando o código de ética da empresa, porque, segundo o software de monitoramento, não tinham atividade suficiente no computador, não tinham atividade suficiente no monitor. Eu confesso que foi uma semana de gestão de crise quase para mim, de tantas pessoas que me procuraram para falar sobre aquilo e dar entrevistas, etc. Imaginam a vida dessas pessoas que foram despedidas, imaginam também a gestão de crise da instituição, que não deve ter sido nada simples. Até porque, como eu já falei anteriormente, muitas pessoas se adaptaram ao trabalho remoto, muitas pessoas aprenderam a trabalhar de forma remota. No final do ano passado, o nosso grupo de pesquisa da Fé e da FIA, a gente conduziu pela terceira vez seguida, pela terceira edição, uma pesquisa com profissionais. Falamos com 1.300 pessoas, se não me engano, 1.300 respondentes de uma pesquisa online, para entender qual que era a percepção dos profissionais em relação ao trabalho híbrido, trabalho remoto. E assim como na edição da pesquisa de 2020 e na edição de 2021, o que nós ouvimos é que o híbrido vinha tornando a vida das pessoas muito melhor, segundo 94% dos entrevistados, que a qualidade do trabalho vinha melhorando, segundo 88% dos entrevistados, e que a produtividade também era melhor, segundo igual ou superior à do presencial, segundo 91% dos entrevistados. E por que eu acho super importante trazer essa visão aqui como um ponto focal da nossa discussão de hoje, da nossa reflexão? Porque quando se fala em produtividade, seja no presencial ou no remoto, a gente ainda fala muito de percepção e pouco de números. Percepção e pouco números, porque muitas empresas ainda não têm metodologias de avaliação de desempenho bem delineadas, nem para o presencial e nem para o remoto, por uma série de razões. Quando a empresa trabalha no modelo remoto, é fundamental que se reveja a forma de trabalhar. Os estudos mais antigos, as pesquisas, os artigos científicos mais antigos, muito anteriores à pandemia, já diziam que uma das premissas é que no trabalho remoto não se controla. É impossível controlar toda aquela forma de trabalho do presencial, do imediatismo e de respostas rápidas e de controlar se as pessoas estão na mesa ou no horário. Isso não funciona no trabalho remoto. E isso é o que vem acontecendo em muitas empresas, porque existe, eu não sei se é um engano, existe um engano de que é possível operar no trabalho remoto como se estivesse no presencial. E essa tentativa, ao meu ver, tem sido um dos principais ônus das operações flexíveis em muitas organizações, porque ao tentar reproduzir o trabalho presencial no remoto, é claro que vai haver muitas perdas. Perdas de todos os tipos, desde a pessoa não me respondeu, a pessoa não está aqui agora, eu não consigo me concentrar, passar-se muito mais tempo nas ferramentas de comunicação no WhatsApp do que é necessário. Então, trabalhar remoto, trabalhar híbrido, trabalhar de forma flexível exige adequações na forma de trabalho. Eu não posso deixar de mencionar que o principal achado da minha pesquisa de mestrado, em que o professor André foi meu orientador, foi justamente essa, que as práticas de RH, elas, que é extremamente recomendável que as práticas de RH sejam readequadas para essa modalidade. E aí a gente poderia ficar aqui conversando sobre muitas delas, mas eu acho que não é o nosso tópico. Mas a questão da produtividade tem sido um ponto de discussão em muitas empresas. Muitos profissionais se consideram mais produtivos em casa, e é claro que o profissional também tem viés. É claro que o profissional cuja qualidade de vida está muito superior trabalhando de forma remota ou híbrida, irá defender
a modalidade, irá afirmar que é mais produtivo. E muitos e muitas talvez até sejam muito mais produtivos por proatividade. E é claro que há profissionais, assim como no presencial, que devem ter um comportamento antiético. Eu não defendo que esses profissionais com comportamento antiético e que comprometem os resultados e que atrasam o restante da equipe sejam de alguma forma protegidos no modelo remoto. Mas o ponto principal em que nós vamos chegar aqui é que esses profissionais têm que ser minimamente acompanhados, têm que ser desenvolvidos. A gente chama isso de gestão de pessoas. É muito importante acompanhar, entender quais são os profissionais que estão trabalhando melhor remotamente, os que não estão, porque exige bastante mentalidade de liderança situacional, que é aquela modalidade na qual os líderes acompanham mais de perto as pessoas que têm mais dificuldade ou menos experiência e dão mais autonomia para os profissionais que são mais autônomos, mais engajados, mais experientes. Mas isso tudo faz parte do jogo profissional. Ser líder exige esse tipo de trabalho, esse tipo de comprometimento. Eu fui questionada por muitas pessoas, qual era a minha percepção sobre o uso de softwares de monitoramento. Acho que esse foi um grande debate. E aqui o ponto principal não é quem é melhor ou quem é pior, se o iFood é melhor, se o Itaú é pior. Isso não existe. A gente está falando de negócios muito diferentes, com culturas e momentos diferentes, tamanhos diferentes. Mas o fato é que a gestão é fundamental e que um líder nunca pode ser substituído por um software. As ferramentas, existem ferramentas no mundo, software de monitoramento, e existe uma notável, é uma empresa do Canadá, chamada Time Doctor, que foi uma das empresas pioneiras em trabalho remoto do mundo. Eles têm pessoas em mais de 40 países. Um dos fundadores da empresa, ele escreveu um livro que é super conhecido no mundo do trabalho remoto, que chama Running Remote, que significa operando de forma remota. Ele é fundador da Running Remote, que é a maior comunidade de trabalho remoto do mundo, da qual eu faço parte, e organiza conferências extraordinárias todo ano. E ele tem um software de monitoramento. Existem softwares de monitoramento no Brasil também. E o monitoramento pode ser extremamente construtivo quando ajuda a responder perguntas como: quais são os sistemas que as pessoas estão mais utilizando? Quais são os horários de pico de trabalho? Como é que estão essas nuvens, essas redes de contatos entre os profissionais? Quais os sistemas mais usados para comunicação? Até porque as empresas, a maioria, ou muitas pelo menos das empresas ainda estão tentando buscar um stack de ferramentas adequado para o remoto, para que as pessoas, para o remoto, para o híbrido, para o presencial, porque o que acontece hoje é que a gente manda uma mensagem pelo Teams, ou pelo Slack, ou pelo Gchat, 5 minutos depois pelo WhatsApp, manda e-mail, as pessoas não sabem onde é para olhar, qual notificação é para seguir. Então, essas ferramentas, elas podem fazer uma série de análises que são extremamente estratégicas para o negócio e para as pessoas. Qual é o horário de pico no que convém evitar reuniões? Existem pessoas ou equipes que estão com jornadas muito longas? Esse tipo de análise traz insights muito qualitativos, que podem apoiar a eficiência, saúde e até prevenção de burnout. Quando se identifica que tem pessoas trabalhando mais, horas muito longas ou de forma muito intensa. Mas o uso inadequado dessas ferramentas também traz um risco tremendo, que é o risco do medo e do controle. O monitoramento excessivo sinaliza: não confiamos em você. Não à toa, nos dias seguintes, ou nas semanas, acho que ainda tem um. O brasileiro adora meme. Esses dias eu vi uma matéria de que o brasileiro é o país do meme. E muitos memes de pessoas com mouse, escovando os dentes, usando mouse, comendo, chacoalhando mouse, fazendo uma brincadeira que esses seriam os profissionais do banco nos dias seguintes esse acontecimento de 2 semanas atrás. É porque é uma mensagem muito negativa. Uma mensagem, primeiro, de que estamos vigiando.
E essa vigília, eu arrisco dizer que ela é capaz de despertar nas pessoas formas mais criativas de burlar os mecanismos de controle do que tornar os profissionais mais autônomos, mais autogeridos. Porque eu tenho certeza que havia profissionais nesse grupo que realmente não estavam fazendo sua parte e o seu papel e a sua responsabilidade no sucesso e no êxito do modelo flexível. Mas existem muitos que simplesmente precisam de apoio. Apoio de quem? Do líder. E o software não substitui o líder. O software não dá feedback. O software não faz plano de desenvolvimento individual. O software não ensina a trabalhar. Então, o tipo de informação que esses softwares geram são positivos como insumos, como indicadores, como métricas, que podem e devem ser utilizados de forma respeitosa, seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados, que a professora Maria Lúcia vai comentar em breve, podem e devem ser utilizados de forma não só estratégica e não só legal, mas de uma forma também respeitosa e moral para o desenvolvimento das pessoas. A partir do momento que os softwares são utilizados de uma forma de controle, a mensagem é muito ruim. A mensagem mina a motivação, mina a criatividade, a capacidade de resolver problemas, porque a pessoa saber que está sendo monitorada a cada clique do seu mouse é muito complicado, é muito difícil que essa pessoa seja criativa ou proativa na resolução de problemas. Então, esse é um ponto super importante aqui. E aí, se vocês me perguntarem, poxa, Silvia, mas como é que eu sei se a pessoa está trabalhando à distância? Porque o profissional da minha empresa tinha 3 empregos. Ou a pessoa da minha empresa todo dia sai da tarde, a gente não sabe o que essa pessoa vai fazer, ela não responde mensagem, deixa o Teams ou qualquer outro sistema ligado e não responde nenhuma mensagem. Essa pessoa, provavelmente, eu costumo dizer que ela pode fazer parte aqui de 3 grupos. Das pessoas que estão fingindo que trabalham, e aí a gente depende muito dessa liderança para acompanhar e identificar isso. Ela pode fazer parte das pessoas que não conseguem se organizar bem em casa, e nesse caso também é importante, a área de RH e liderança. Ou essas pessoas podem fazer parte daquele grupo que ainda confunde o trabalho remoto com pandemia. Porque eu garanto a vocês que isso existe. Muitas pessoas que não conseguem ainda dissociar o que é a flexibilidade de lugar e a flexibilidade de horário. Existe um mito de que trabalhar remotamente traz flexibilidade espontânea de horário. E não é o caso. E quem determina isso? A empresa. A partir do quê? Da natureza da atividade. Então, se eu trabalho numa empresa cujas atividades são intrinsecamente dependentes umas das outras, que o trabalho funciona como uma engrenagem e que é importante que as pessoas se deem respostas de forma síncrona ao longo do dia, no horário de trabalho, horário comercial, as pessoas é esperado que as pessoas estejam trabalhando conectadas na hora da jornada. Agora, se eu trabalho com desenvolvimento de software ou com alguma atividade que permita que o trabalho seja feito assíncrono, ou seja, eu produzir de manhã, o professor André vai pegar a parte dele à tarde, a professora Maria Lúcia à noite, e eventualmente a gente vai se reunir amanhã de manhã por 15 minutos para discutir algumas dúvidas. Aí tudo bem, mas depende da natureza da atividade. E, a partir disso, a empresa tem que contar para as pessoas quais são as fronteiras de flexibilidade daquele negócio. E isso, por muitas vezes, não acontece, porque a empresa não tem uma política bem estabelecida, porque não quer se comprometer com um modelo, porque quer, talvez, daqui a 1, 2 meses, 6, poder voltar para o presencial se quiser. E aí, essa falta de posicionamento, essa falta de definição faz com que as pessoas interpretem o modelo de trabalho como quiserem. E isso é uma dificuldade em relação aos horários, em relação à disponibilidade, em relação às idas aos escritórios. Então, eu acho que esse é um dos nossos pontos principais. Os profissionais têm uma grande responsabilidade pelo sucesso do modelo, a empresa tem uma grandíssima responsabilidade pelo sucesso dos modelos remotos, e a área de RH tem um papel fundamental para coordenar todo esse processo. E aí, retomando ao meu comentário no início de que existem muitos tons de cinza,
repetindo a liderança situacional. Algumas pessoas, vamos falar de profissionais jovens, que é um grande desafio das empresas remotas, e é um desafio, porque você precisa ensinar esses jovens a trabalharem. É mais fácil por observação no escritório. Então, o líder de um profissional jovem 100% remoto terá que se empenhar um pouco mais. Eu não tenho como usar outra palavra, tem que se empenhar mais. Tem que ser um líder melhor. No escritório, fácil, mas no remoto exige intencionalidade. E isso nem sempre acontece. Então, tem que ser um líder melhor no remoto. Tem que dar mais atenção para alguns profissionais. Tem que ter indicadores. Ah, mas a pessoa trabalha com criatividade, então você vai avaliar a qualidade da entrega. Você vai avaliar competências. Existem muitas formas e muitas metodologias. Mas acho que para finalizar a minha fala, e eu, claro, espero que depois haja perguntas, que a gente debata mais sobre isso aqui, existe um equívoco generalizado de que o trabalho híbrido é só dividir a semana, de que trabalho remoto é só mandar as pessoas para casa com laptop, mas na verdade nós estamos falando aqui de novas formas de trabalhar. O trabalho flexível ele exige um redesenho do trabalho. Silvia, isso dá muito trabalho. Gente, ser adulto dá muito trabalho, ter negócios dá muito trabalho. É, faz parte, a gente não pode simplesmente continuar olhando para os negócios como décadas atrás. Eu ouço às vezes o pessoal fala muito daquele artigo que traz Managing by Walking Around, se não me engano foi do Dell, não lembro, que escreveu isso, dizendo que o melhor líder, o melhor gerente era aquele que andava pelo escritório e via as pessoas. Talvez muitas das empresas nas quais vocês trabalhem tenha crescido e se desenvolvido quando Managing by Walking Around era a melhor técnica de liderança. Só que naquela época as pessoas trabalhavam com computador de mesa. Não tinha internet, não tinha inteligência artificial, não tinha o nível de globalização que a gente tem hoje. Então, isso tudo aqui também faz, é um pouco gestão da mudança, é abrir os olhos para o mundo novo, é lembrar que o futuro do trabalho está acontecendo hoje e é consequência das nossas decisões de agora e se adaptar, porque de um jeito ou de outro isso vai acontecer, como a inteligência artificial e como as novas gerações. O trabalho flexível ele vai acontecer. Cabe, eu recomendo avaliar, entender como e se é possível implementar, de que forma melhorar o trabalho e não simplesmente resistir e continuar operando como se nada tivesse acontecido de 2020 para cá. Chega, chega da minha parte. Por enquanto, né, professor? Legal. A gente gostaria, estava dizendo que a gente gostaria de ouvir por um longo tempo ainda mais. Temos restrições. Vamos deixar para o final com as perguntas que já estão começando a aparecer aqui no chat, tá? É isso, é isso. Temos que fazer gestão, só que essa gestão não é exatamente a mesma gestão que fazíamos há um tempo. Ou a gente chega a um acordo e cria, inclusive, porque nós não sabemos fazer a gestão do trabalho à distância. É preciso criar, né? Criar o seu estilo, um estilo novo que está surgindo, inclusive. E aí, Maria Lúcia, me conta uma coisa. Como é que fica esse negócio? Será que a empresa e os gestores podem ver tudo que eu estou fazendo, podem ver as minhas digitais sobre o mouse e tudo isso? Estou com medo. Então, né? Vamos começar. Vou começar um pouquinho antes do que a Silvia falou. Eu vou lá na Convenção 177 da OIT, editada em 96, ou seja, muito, no século passado, muito antes da pandemia ou de qualquer previsão de que a gente ia passar por aquele turbilhão todo. A maioria já esqueceu, inclusive, né? A ideia aqui também, vou usar os minutos, estou cronometrando aqui direitinho, porque como o André, se deixar, eu falo a noite toda, então vou tomar o cuidado aqui com o tempo para a gente poder fazer essa troca de ideias. Então, vamos lá para trás, na convenção da OIT, para vocês terem uma ideia, embora ela exista há cerca de 30 anos, só 13 países no mundo a ratificaram. Ou seja, já demonstra a pouca aderência dos membros integrantes da OIT, e o Brasil
é o membro fundador da OIT, então, de acordo com a Constituição dessa própria organização, ainda que o Brasil não ratifique uma convenção, ele se obriga a cumpri-la, então, teoricamente, ele deveria, né, estar ali vinculado, seguindo essas diretrizes, mas demorou até 2017 para tomar algum tipo de iniciativa e colocar na legislação trabalhista disposições sobre o trabalho à distância, né? E que saiu ao quebrado, saiu no artigo 75, com pouquíssimas alíneas falando sobre o assunto, que já foram remexidas, né? A gente teve lá em 2017 a expressa inclusão do teletrabalhador no sentido mais lato da palavra, na exceção do artigo 62 da CLT, que a gente conversou hoje um pouquinho, André, que é um artigo que diz: você está excluído do capítulo da duração do trabalho, então você tem uma flexibilidade inerente ao teu cargo e à tua posição, portanto, você não tem direito a horas extras, você não tem intervalo para refeição e descanso, não tem o que a gente chama de intervalo interjornada, de 11 horas entre uma jornada e outra, mas você tem a benesse da liberdade integral de organizar como você vai trabalhar, como você vai atuar. Por pressão forte da área trabalhista, digamos, no geral, essa lei veio a ser remendada logo depois para colocar uma ressalva. Não é todo teletrabalhador que está isento do direito à organização da jornada, mas sim apenas aquele que recebe por produção ou tarefa. Ou seja, a remuneração dele está vinculada especificamente ao que ele agrega à organização em termos de resultado. Ele não recebe por horas à disposição, como é a grande forma da nossa legislação. Então, a nossa legislação, embora seja muito superficial acerca do tema, ela já veio restringindo. E eu acho que aqui, Silvia, vale a gente já colocar o primeiro obstáculo do teletrabalho para a finalidade de legislação. Tanto a jurisprudência, quanto a doutrina, quanto os órgãos de fiscalização olham com muita desconfiança para o teletrabalho. E não nessa perspectiva de que o empregado não vai trabalhar, mas o exato oposto, é o empregador que vai soltar o freio de mão e vai abusar dessa suposta liberdade de gestão para impingir a essas pessoas mais trabalho do que elas estariam obrigadas a prestar, de acordo com todas as amarras que a legislação cria. Para a gente ter uma ideia, durante a pandemia, já antevendo a possibilidade de abuso que ocorreria, o Ministério Público do Trabalho baixou uma nota técnica, colocando ali a nota técnica 17 de 2020, em que eles colocam alguns princípios e valores relevantes na hora da gente organizar o trabalho. E uma delas aqui converge exatamente para o que você falou, que é a ética digital, dizendo como é que esse relacionamento vai se dar, quais são as características das formas de controle e de vigilância que essa empresa vai utilizar, colocando muito claramente que é um princípio, ou seja, eu tenho que ser transparente. A confiança, a lealdade, o que seja, que são pressupostos indispensáveis para uma relação de qualquer tipo de relação, mas na relação de emprego, para ela ficar em pé e seguir adiante, ela tem que ser dos dois lados. Então, não adianta só você colocar o controle, a vigilância e a obrigação de confiança apenas pelo lado do empregado. É uma obrigação do empregador também. E uma das questões que apareceu muito no caso que estamos comentando é que essa regra não seria clara. Ela teria até sido divulgada, e a gente já tem alguns empregados admitindo que a regra do monitoramento, da vigilância existia, mas não com a profundidade ou com o excesso que estão aí alegando que existia. Então, a gente já tem aqui, eu acho que claramente um problema de falta de comunicação e de clareza nessa comunicação. O empregador tem, sim, de acordo com a lei, é um dos poderes que ele detém, é o de vigilância, é o de fiscalização, que pode combinar com o segundo, o último da linha da relação de emprego, que é o disciplinar.
ou seja, ele decidir se essa relação continua ou não. Se ela continua, eu posso exercer aí um puxão de orelha, que também, pelo jeito, faltou na história que a gente está conversando, né? Ninguém foi pré-avisado de que a relação não estava legal, que estava tendo um desequilíbrio, que estava ali se identificando algum problema comportamental, né? E para o direito do trabalho, a gente tem algumas faltas graves, e a desídia, que é essa falta de comprometimento, a falta de aderência, a produção desleixada, preguiçosa, ela também é um motivo para justa causa. Um dos motivos mais difíceis de serem comprovados e que partem de um princípio que é a tentativa do empregador pedagogicamente trazer esse empregado de volta, ou seja, ele se comprometer de novo com aquele contrato que ele tem, para depois optar por essa dispensa ou para o desligamento, pela quebra da confiança. Não foi o que o banco fez, né? O banco, ele dispensou todo mundo sem justa causa. Esse foi um tópico que eu acho que possivelmente o jurídico interno não, no jargão aqui do pessoal mais novo, não tancou, né? Ou seja, não assumiu de falar, não, vamos em frente, tem motivo aqui para justa causa. Possivelmente por essa falta de clareza, de comunicação. E a gente também não pode deixar de se preocupar com a questão da jornada em si. Lógico que você pode ter um trabalho assíncrono, você pode ter um empregado que funcione melhor no período da noite do que no período de dia, que comece a trabalhar mais tarde, porque ele não funciona às 8 da manhã, meio aqui fazendo até uma ponte com as escolas de ensino médio que insistem em começar as aulas às 7 horas, quando os adolescentes ainda não estão funcionando às 7 da manhã, e você tem aquele gap, né, de captação do conhecimento, etc. Da mesma maneira, nós temos no direito do trabalho. E aqui a gente precisaria, sim, de uma flexibilização da nossa legislação e do entendimento das autoridades, que seguem, Silvia, eu adorei essa tua frase, reproduzindo no trabalho à distância, genericamente falando, o mesmo modelo do presencial, que não cabe, não dá para usar roupa de tamanho único em relacionamentos, né? E falar de roupa de tamanho único para alguém que tem 1,51 m e que não cabe em roupa de adulto, né? Apesar de ser praticamente uma pessoa da terceira idade, até me irrita um pouco falar de roupa de tamanho único, né? Mas vamos falar aqui da roupa do alfaiate. Precisamos de uma regulação própria para o teletrabalho de uma maneira um pouco mais responsável, porque o que a gente tem na lei não é suficiente. Então, a gente precisa de políticas empresariais que aderem ao contrato de trabalho. Então, se eu tenho uma política, como hoje a gente fala o tempo inteiro, a política do ESG, a política do compliance, vamos fazer uma política de trabalho à distância. Ao invés de cancelar o trabalho à distância, vamos colocar alguns pressupostos importantes para essa relação. E uma delas, se eu optar pela vigilância, que essa vigilância esteja clara no contrato, clara na política, de que maneira ela vai ser otimizada, porque aqui eu posso fazer uma ponte, por exemplo, de novo, trazendo, né, replicando o presencial para o teletrabalho, a gente sempre teve a proibição do uso de câmeras no ambiente de trabalho para monitorar presença e performance de empregados. Isso sempre foi proibido. O que se permitia é câmera, e segue permitindo, em regiões de grande fluxo, de entrada e saída de empregados, mas não, por exemplo, a câmera direcionada para o posto de trabalho do empregado. Então, vamos fazer uma ponte aqui para ir na mesma direção. Não, então nós estamos numa outra realidade, que é o trabalho dentro da casa desse empregado. Então, tá bom, vamos combinar com esse empregado como é que esse monitoramento será feito, porque a casa do empregado é o templo dele, né? Vamos fazer aqui também uma ponte com a Constituição Federal, dizendo que a gente tem uma proteção total desse ambiente. Então, como é que esse monitoramento será feito? E para que finalidade? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados tem como
princípio básico, a transparência. Então, se eu crio um mecanismo de monitoramento e não informo o meu empregado, não sou transparente com ele, eu estou tropeçando na Lei Geral de Proteção de Dados. Nós não temos, e aqui eu vou fazer uma crítica expressa à nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que foi inspirada na GDPR europeia, mas ela não teve a profundidade que a GDPR teve, no sentido de, primeiro, regular as relações de trabalho. Não temos nenhum capítulo da LGPD brasileira que fale especificamente disso. E o único artigo que fala das decisões automatizadas, que é praticamente o que aconteceu no caso que nós estamos tratando, na lei europeia existe a expressa obrigação de ter uma ratificação humana dessa decisão que a máquina chegou, que o robô chegou, que a inteligência artificial chegou. Exatamente para dar uma validação daquela conclusão a qual se chegou. E a jurisprudência hoje europeia é extensíssima, multando empresas em valores milionários quanto à inobservância dessa regra. No Brasil, nosso artigo 20, que foi inclusive alterado, não possui essa ratificação, deixando aí uma lacuna muito importante para esse monitoramento. Ou seja, precisamos de uma legislação que faça essa ressalva, que coloque esses limites que as nossas leis hoje não têm. Quem sabe a Agência Nacional de Proteção de Dados venha a trazer essa situação, regulamentar em alguma normativa interna. Brasil, para variar, está atrás de outros países latino-americanos que correram já atrás dessa regulação. A Argentina, por exemplo, ela já assinou, já ratificou a convenção da OIT lá atrás. Além disso, hoje a Argentina tem uma legislação de proteção de dados e ela tem uma legislação importantíssima, que é a legislação proibitiva ou autorizadora do direito à desconexão. Ela proíbe o empregador de acionar o empregado fora do seu horário de trabalho. Colômbia já fez isso, Chile também. Nós, que somos o maior país da América do Sul, que temos um sistema legislativo extremamente organizado, não fomos na mesma direção. Brasil adora copiar o modelo europeu. Também não seguiu a onda, porque Portugal, Espanha, Itália, França, Bélgica, todos esses países já se organizaram e já criaram essa legislação, que é um outro desafio também da gente começar a colocar determinados parâmetros para esse teletrabalhador não adoecer. Porque quem sabe também essa teórica desconexão dos trabalhadores que nós estamos comentando já não estava ocorrendo pelo excesso de exposição. Nós, brasileiros, temos esse costume de estarmos conectados o tempo inteiro. E isso piora mais ainda nos cargos de confiança, ou nos que as empresas consideram cargos de confiança, que muitas vezes sequer cargos de confiança nos termos da lei são, mas eles são enquadrados para essa finalidade, para quê? Para eu não ter as amarras do controle de jornada, para eu não ser fiscalizado pelo Ministério do Trabalho se essas pessoas trabalharem em horários diferentes. E para piorar, a legislação, ela tem muita refração com horário flexível. Então, eu tenho que correr ao sindicato e pedir para ajustar com o sindicato essa modalidade de flexibilização do contrato de trabalho para ter uma validação e não ter o risco da hora extra ou da quebra de todos os direitos previstos na legislação. Vejam aí que o emaranhado legislativo, ele não nos ajuda. E temos várias pessoas ou órgãos que gravitam em torno disso. O sindicato é um deles, que, logicamente, nessa situação que nós estamos comentando, pegou a bandeira, foi em frente, está fazendo mobilizações, trazendo o assunto à discussão, e aí, logicamente, não fazendo a separação do joio do trigo, porque, como você muito bem disse, Silvia, existem pessoas que realmente
não estavam atuando da maneira mais leal, mais correta, né? A gente estava aqui antes de começar essa conversa, pessoal, falando de algumas declarações que foram dadas, e uma delas, e está na imprensa, o empregado disse que ele não usava o computador do banco porque o computador era lento e que ele usava o computador dele, por isso que o sistema não pegou, né, a quantidade de movimentos que era necessário por esse mecanismo aí de vigilância que tinha sido instalado pelo banco. Então, também temos isso, né? Os abusos naturais que acontecem, logicamente que abuso nenhum de nós vai convergir. A gente vai dizer que essa pessoa realmente não merece estar ali nesse regime. Mas na grande maioria dos casos, o que a gente vê é um regime de teletrabalho funcionando em organizações que se preocupam em minimamente regulamentar esse relacionamento. Até porque o próprio artigo de lei, tanto o 75D e o 75E da CLT, jogam muito para a contratação particular das partes esse direito de regulamentação, seja aí na estrutura que a empresa vai fornecer e também nos mecanismos de controle que ela possa instituir em relação a isso. Para mim, finalizando aqui a minha exposição, para a gente ficar dentro do horário, se efetivamente se comprovar que as pessoas não tinham acesso, né, à íntegra do sistema de controle, etc., fica aqui uma lição de que qualquer mecanismo desse deve estar muito claro, muito evidente, as pessoas sabendo quais são os limites de atuação, seja do sistema, seja dela, para que a gente não tropece em garantias constitucionais. Nós temos a privacidade, a intimidade como valores inegociáveis, independentemente de estarmos submetidos ao poder de subordinação ou não que decorre da própria relação de emprego. E aqui, só finalizando, falando da releitura que a Silvia falou algumas vezes durante a exposição dela, eu começo aqui, eu jogo esse desafio, início eu até alterei as minhas aulas na FIA, para falar um pouquinho dos novos modelos de contratação, que sequer seletistas são. Né? Nós temos aí o próprio STF caminhando para uma ratificação, ele já disse em duas decisões, na DPF 324, no tema 725, e tudo indica que ele vai dizer no tema 1389, que sequer todas as pessoas cabem dentro do regime seletista. Ou seja, eu também sou grande para escolher qual é o regime que eu quero, exatamente pelas obrigações, né, pelos direitos e deveres decorrentes desse relacionamento. Termino aqui falando que eu acho que a gente tem que tratar gente grande como gente grande, né? Fazendo o combinado, porque a gente é tratado assim em todas as nossas relações sociais. Por que que na relação de emprego não podemos ter esse tratamento? Logicamente, gente, separando de novo o joio do trigo e aplicando, especialmente para os hipersuficientes do artigo 444, uma maior liberdade de negociação e de organização dessa relação. Finalizo aqui, André, só para eu não invadir o nosso combinado. Obrigado, Maria Lúcia. Mas, nossa, as duas extremamente no horário. Eu nunca vi vocês duas tão disciplinadas assim, sinceramente. Muito bom. Fantástico, fantástico, Maria Lúcia, Silvia, né? Eu, infelizmente, não tenho direito à palavra, mas ninguém consegue resistir, né? Eu, eu queria muito pensar nisso que está acontecendo, na verdade, em um novo momento de um processo que é um processo de adaptação, né? De um processo que a sociedade, a legislação, a organização, a liderança, que foi citada aqui no nosso chat, né? E as próprias pessoas, elas estão no movimento de aprender como é que se faz. Descobriram. O que aconteceu na epidemia foi uma grande descoberta, que poderia ter acontecido 5 anos antes, talvez mais.
Olha, a gente pode, caramba, né? Olha, nós estamos, como nós vimos nas nossas pesquisas, Silvia, nós estamos produzindo e nós estamos super satisfeitos com isso. Olha que legal, né? Eu demorava 4 horas no ônibus, agora estou aqui trabalhando, né? Ao descobrir, a gente se lambuza com aquilo, faz parte de qualquer processo de mudança, né? As empresas se lambuzaram com aquilo, as pessoas, etc. Agora, como é que a gente entra num ritmo normal, né? E aí eu lembro para aqueles nossos alunos, que alguns estão aqui, e tiveram aulas lá sobre processos de mudança organizacional, né? E viram que os processos de mudança, eles em geral, quando mexem com os grupos, seja o pequeno grupo, o grande grupo, a empresa, passa aí por algumas etapas, que são etapas razoavelmente conhecidas, né? As pesquisas dizem. Primeiro momento é um momento de resistência, né? Um segundo momento é um momento de apoio, e daí você pode ter o apoio passivo e o apoio ativo, né? E eles vão entrar aí numa discussão, o apoio ativo e o apoio passivo. Será que a empresa vai para esse lado mesmo? Será que está errado? Será que não está errado? E a sociedade como um todo faz isso, né? E o terceiro momento, que é o chamado momento crítico, que é o momento é, é o momento das idas e vindas, que é o momento da confusão e da ambivalência. Quer dizer, o grupo se vê, né, tomado, porque ainda nem assumiu, é meio adolescência, né? Ele nem assumiu a posição do futuro pretendido pelo gestor da mudança, e ele ainda está com um pouco do passado, mas o presente está chamando para outra coisa, né? Que é esse momento que eu diria que nós estamos vivendo exatamente agora. É um momento da ambivalência, é um momento da confusão, é um momento. E nesse momento de ambivalência, nesse momento de confusão, que todos os autores chamam e dizem que é um momento crítico, porque é aquele momento que ou a mudança acontece ou se recua, né? Ou se volta. Então, esse momento é um momento de polarização, só para usar a palavra que tem que ser usada hoje. É um momento em que a pessoa que se sente confortável, né? Ela não quer mudar o desconforto, mas ela está confusa, aquilo vai acontecer. E é crítico esse momento, por quê? Porque ele pode fazer com que a gente não perceba os ganhos que essa situação futura pode trazer para todo mundo, né? Então, eu acho que nós estamos exatamente nessa etapa e com a dificuldade de entrar na última etapa do processo de mudança, que é chamada pelos autores de etapa de adaptação gradual, não aonde nós entramos mais próximos na situação futura, na situação desejada, né? Eu acho que são eventos marcantes, né? Como esse que nós assistimos, como aqueles que aconteceram nos Estados Unidos, como as Big Techs, e, ao mesmo tempo, você vê outras organizações que não são tão conhecidas, digamos assim, conseguindo manter, né? Bom, então chegamos ao híbrido, o híbrido está andando, está funcionando, teve um problema aqui, etc. Outro ali, a gente resolveu, né? E as coisas estão andando. Mas é a questão chave que a Silvia trouxe, que é a questão da gestão. Quer dizer, nós precisamos fazer gestão, né? E é exatamente isso. Nós não fazemos a gestão do presente com as formas de gestão do passado. É simples assim, mas é cheio de complexidade. É cheio de complexidade, né? É, eu teria outras coisas para falar, mas acho que a palavra está com os nossos participantes. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar. Silvia, você já olhou para o chat? Se quer responder ou quer que eu... Já,
Já não, Tá, eu até agrupei algumas perguntas que eu achei que faziam sentido. tá A bom, gente vamos lá pode ir então. puxando os fios, tem algumas para a professora Maria Lúcia também. Mas eu falo as bem interessantes. A primeira, eu não sei se está na ordem, tá? Porque eu fui agrupando, mas tem uma questão do Guilherme, ele está falando sobre o construto da produtividade. Será que as pessoas entendem produtividade como nós, acadêmicos, entendemos produtividade? E eu não estudei esse construto, Guilherme, porque não foi algo que eu me aprofundei na minha pesquisa, mas. Eu converso com muitas empresas sobre isso o tempo todo, porque existe uma pergunta muito comum das altas lideranças que é qual é o impacto do modelo de trabalho remoto ou híbrido no meu resultado? Como é que eu meço isso? Mas não mede, porque são muitas variáveis. Não existe uma relação de causa e efeito entre o modelo e o resultado final. Mas você consegue medir muitas outras coisas que levam ao resultado final. Então, como é que você trabalha a sua gestão de talentos? Como é que você trabalha a gestão de desempenho? Como é que você trabalha a cultura? Você pode avaliar, você pode medir, você pode ter métricas, indicadores para cada um desses pilares. E isso vai impactar, influenciar de alguma forma o seu resultado final. A questão é que, por produtividade, eu já ouvi de um diretor de BI de uma grande empresa brasileira, ele falou para mim, produtividade é investimento pelo produto final. E dependendo, me sai muito mais barato ter a pessoa no remoto do que com todo o custo de ocupação que eu tenho no escritório. Essa seria uma perspectiva para pessoas que trabalham numa área específica. Eu vou dar de novo esse exemplo de criação. Produtividade é outra coisa. Como é que você mede a produtividade de uma área de criação? Tudo isso envolve, é, mais uma vez, conhecer a atividade das pessoas da sua equipe, definir as expectativas. Então, seja lá qual for o conceito de produtividade usado, é definir essas expectativas. O que eu vejo, infelizmente, com muita frequência, é muitos líderes, e parece que eu estou aqui numa crítica às lideranças, mas a gente tem uma expectativa de que as lideranças que têm supostamente mais conhecimento, mais experiência, consigam liderar esse processo. Então eu pergunto, como é que você mede a produtividade da sua equipe? Como é que você avalia o desempenho da sua equipe? Muitas vezes vem respostas associadas à disponibilidade. Chamei, a pessoa respondeu. Alguém precisou de ajuda, a pessoa foi rápida. Então, enquanto as empresas olharem para disponibilidade, enquanto não houver essa boa, o combinado não sai caro, ou seja, uma comunicação transparente do que se espera dos profissionais, todas as falas em relação à produtividade e desempenho serão colocadas a partir de percepções individuais que são influenciadas por desejos individuais. Então, essa foi uma das perguntas. Acho que depois eu posso trazer os outros dois blocos, mas essa foi a primeira que eu trouxe aqui, professores. Não sei se vocês gostariam Uhum. de comentar. Eu Então, acho que tem. Oi, perdão, André, vai lá. não, não, por favor. Pegando aqui carona na tua fala, Silvia, eu acho que chega a ser paradoxal esse tipo de colocação de alguém que alia a produtividade, ou o que seja, qual o parâmetro, à disponibilidade, especialmente com aqueles que são ocupantes de cargo de confiança. Porque não é isso que é importante para o cargo no sentido do desempenho, e menos ainda no sentido dele estar desvinculado do horário de trabalho, porque ele é cargo de confiança. Então, o que a gente, aqui eu acho que tem bastante comentário aí no chat, é a gente continuar, e ratificando o que você falou, o mesmo modelo para um sistema que não se aplica. A gente tem que mudar os valores, os princípios e o que a gente vai utilizar como metodologia para avaliar essas pessoas. Uhum. Garanto que disponibilidade não pode ser um parâmetro. Inclusive,
bastante questionável se esse assunto for para a justiça e for se discutir se essa pessoa é ou não um cargo de confiança. A disponibilidade, por exemplo, já seria um bom entrave legal para a gente descaracterizar essa pessoa como um cargo de confiança. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tem uma pergunta aqui do Carlos: usar ferramentas de monitoramento geram riscos de identificação de forma indireta de dados pessoais. Por exemplo, ao monitorar a tela, podemos identificar que o colaborador acessou diversos sites que tratam de temas de saúde, câncer, etc. Caso ele seja desligado, ele poderá alegar que a empresa sabia que ele estava doente e foi demitido por isso. Pode ser um tiro do pé da própria empresa. Pode, e eu vou adicionar aqui, Carlos, que a gente tem uma súmula do TST que presume discriminatória a dispensa do empregado que possui uma doença estigmatizante. O câncer que você mencionou é uma delas, mas hoje a gente tem cada vez mais um rol ampliativo, porque o TST coloca lá doença estigmatizante, mas não define o que é, então já dá, por isso que os advogados exaustivamente, né, vão tentando discutir esses assuntos pela falta de claridade que existe. Questões de saúde são dados pessoais sensíveis. A rigor, a gente não poderia nem ter essa informação ou ter acesso a essa informação. E pululam casos na justiça hoje por conta do natural adoecimento de toda a população. Né? 80%, e aqui sem preconceito algum, gente, mas 80% da população brasileira está tomando uma medicação psicotrópica nesse momento, né? E aliando aí tudo que a gente está falando, morando em cidades cujo deslocamento é complicadíssimo, quem é que não está sentindo na pele aqui o trânsito aumentado em São Paulo, possivelmente por esse retorno ao presencial, tudo isso tem um custo muito grande e, naturalmente, como as empresas provêm planos de saúde para os seus empregados, isso também vai ter demanda, vai ter resultado nos planos de saúde em afastamentos previdenciários. Então, lógico que essa ferramenta, Carlos, respondendo especificamente à tua pergunta, pode sim ser considerada como uma ferramenta de conhecimento do empregador desse estado de saúde e, portanto, só ratificando mais ainda, a gente sai da presunção que a súmula diz, né, de uma doença grave, de uma doença estigmatizante, para uma certeza, ou seja, eu tenho a caracterização mesmo da dispensa discriminatória pautada na doença da pessoa. Então, quando a gente implementa uma política ou quando a gente implementa uma ferramenta de controle, não dá para ter um único viés, uma única preocupação. Temos que olhar aí todas as outras consequências que podem gravitar em torno disso. Interessante isso, né? Quer dizer, que o processo de vigilância pode chegar a um ponto que você, né, O tiro sai pela culatra, André, de tem verdade. acesso a uma informação que a posteriori pode te causar um problema, né? Pode, Ter acesso à informação implica ter responsabilidade sobre essa informação depois. sem a Muito mínima legal. dúvida. Mas olha que interessante, olha um ponto, agora eu não lembro se foi essa ferramenta internacional, a Time Doctor, que me trouxe, ou essa brasileira que eu interajo muito, que chama Evope, mas eles têm formas de selecionar, então tem ferramentas que não pegam mensagens. Então, se a pessoa tiver no WhatsApp web, ou tiver no e-mail, esse tipo de coisa, o software não capta. O software capta só ferramentas que são supostamente usadas para o trabalho. E eu sempre digo, né? A tecnologia, como qualquer ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E esses softwares são esse exemplo. Quando que isso é muito positivo? Quando você não olha o indivíduo, você olha o grupo, quando você olha o coletivo, o departamento, a empresa, e aí você enxerga padrões. Isso é fantástico. Agora, quando você cai no recorte individual, vou usar isso aqui para ver o que que aquela pessoa está fazendo, aí que o negócio complica. Aí realmente complica.
O Denis está perguntando, você citou três casos de profissionais que podem falhar, né? Como conseguimos capturar, identificar esses perfis, etc. Temos a impressão que só conseguimos perceber esses três perfis após a contratação, né? E tem outra pergunta aqui muito próxima, que é a da Fátima. De que forma podemos lidar com aqueles colaboradores que não têm responsabilidade com o horário e que fazem confusão de flexibilidade de horário? Quando a gente fala que o jogo é diferente, que trabalhar de forma remota e híbrida é diferente, já começa pela seleção dos profissionais. Apesar de que a seleção no presencial é muito parecida, né? Assim, você conversar com a pessoa no escritório presencialmente, fazer uma entrevista e conversar com a pessoa remotamente, você só vai começar a chegar perto de identificar esses sinais, por exemplo, se você fizer uma entrevista por competências, por exemplo, ao invés de uma entrevista por experiências, né? O que que você fazia, o que que você entregou? Não. Como é que você lidou com esse tipo de situação? Como é que você manejou o seu trabalho durante tal período? Qual é o seu modelo de trabalho? Tem uma série de perguntas que, se bem estruturadas, ajudam a avaliar se um profissional é, tem ou não, ou opera ou não, segundo determinadas competências. E para o trabalho remoto, outras competências são, não digo que outras são necessárias, mas tem competências que ganham força. Sim, a autogestão é uma Claro, delas. A claro, autogestão é uma delas. Isso claro. isenta a responsabilidade do empregador de desenvolver o profissional? Não, senão ninguém vai contratar jovem nunca mais. Mas a pessoa que é mais proativa, a pessoa que tem uma boa comunicação, tem grandes empresas, estou falando de unicórnios, dando curso para as lideranças de como escrever e-mails, como escrever memorandos, porque a comunicação é fundamental. Trabalhar assincronamente. Será que é um profissional que para tudo pede ajuda e fica acessando todo mundo, ou é um profissional que busca as informações, olha os documentos? Isso tudo faz parte desse novo universo que é o trabalho remoto. Tem essas palavrinhas todas síncrono, assíncrono, documentação, como escrever, memorando, mas isso são formas que tornam o trabalho mais produtivo novamente, ou mais eficiente quando a gente está falando desses modelos de trabalho. Então, acho que o primeiro passo, Denis, e Fátima também, é avaliar, tá? Essa pessoa vai trabalhar em que área? Ela precisa ter contato frequente? Não, ela precisa de trabalho de foco? É uma posição mais analítica, que vai passar parte do dia analisando relatórios? Essa pessoa tem capacidade de concentração? Como é que eu descubro isso numa entrevista? Esse é o caminho de, pelo menos, minimizar o risco de contratar a pessoa e só descobrir um tempo depois se ela tem ou não as competências necessárias para o trabalho à distância. Eu queria só manifestar aqui a minha alegria de contar aqui com a participação da professora Frida. Professora Frida, obrigado por estar aqui conosco. Do Cléo também. Cléo está aqui conosco. Acho que algumas das perguntas aqui a Silvia respondeu, do Cléo. Eu não vou fazer novamente a pergunta. Obrigado, Cléo, pela participação. Um monte de gente, olha, vocês fizeram sucesso, viu? Traíram muita gente, e muita gente boa aqui, né? Agora, também eu vou voltar para a Silvia mais uma vez, Silvia. Silvia, tem um monte de gente aqui falando como eu convenço o O meu CEO. CEO, como é que eu convenço o pessoal lá de casa de que trabalho remoto é algo que pode dar certo. Você tem alguma recomendação? Você também, Maria Lúcia. Até porque essa parte da legislação é fundamental. Depois eu quero me meter um pouco na parte da professora Maria Lúcia, trazer um ponto dessa questão da hipersuficiência e de como a CLT hoje trata do teletrabalho. Mas a gente teve três perguntas barra comentários aqui sobre isso, e eu acho que o ponto do Cleo entra nesse tema aqui também. Como é que a gente traz para os CEOs? A primeira é muito complicado, e é nessa hora que eu sempre digo que o remoto ele não atrapalha, ele revela a cultura organizacional.
porque culturas muito rígidas, hierarquizadas, muito voltadas a poder, muito voltadas a comando e controle, tendem ao presencial, porque o escritório também é uma ferramenta de controle. Vale lembrar e ressaltar que o escritório é uma ferramenta, ele pode ser usado para controle ou ele pode ser usado para conexão e união de pessoas a cada 3 meses para que se conheçam e criem memórias compartilhadas e trabalhem super bem à distância nos próximos 3 meses. Mas o escritório é uma ferramenta de controle. Mas respondendo mais objetivamente, Silvia, eu tenho respeitado o tempo dessas empresas que são mais tradicionais, ou seja, cansei de brigar, isso que eu quero dizer, cansei de convencer, mas o que eu vejo é que há muitos CEOs, muitos líderes, que realmente estão em dúvida, dúvida legítima, porque se deparam com uma série de desafios. O primeiro deles, a gente está falando muito disso hoje, como é que eu sei que as pessoas vão produzir em casa? Como é que eu sei que o nível de atendimento ao cliente não vai cair? Como é que eu garanto que as informações não vão se perder? Como é que eu garanto que as pessoas ficarão engajadas? Então, o ponto principal aqui, primeiro, é falar para esses CEOs que estar no escritório não garante nada disso. Porque o trabalho não é feito mais no escritório ou em casa, ele é feito pela internet. Então, as pessoas podem estar no escritório fazendo várias outras coisas. O segundo ponto é trabalhar com as perdas associadas. E haverá perdas associadas. Quais são os custos de oportunidade de empresas que não estão dando uma chance ou experimentando de alguma forma um híbrido remoto? O primeiro deles é talentos. Tem um pesquisador da Harvard que faz parte dessa comunidade, que eu também sou membro, que ele fala que o business case do trabalho remoto, o grande argumento do trabalho remoto é a atração e retenção de talentos. Talentos do mundo inteiro. E isso também influencia muito na questão da diversidade. Então, empresas remotas contratam pessoas de uma série de lugares, ainda que a gente não entre na questão legal de contratar em outros países, né, professora Maria Lúcia? Que eu sei que é difícil ainda, mas tem a questão da diversidade. O segundo ponto é a transformação digital. Na conferência desse ano, Running Remote, que foi em Austin, em abril, praticamente quase todas as palestras mencionaram o quanto trabalhar bem com processos, documentação, trabalho assíncrono será fundamental para o uso da inteligência artificial. E o trabalho remoto, ele força essa aceleração, porque a gente tem que documentar, tem que escrever melhor, tem que aprender a trabalhar assíncrono, tem que ter as ferramentas adequadas. E não é só sair contratando um monte de ferramenta e salve-se quem puder. É definir um bom stack de ferramentas. Então, o trabalho remoto, eu costumo dizer que se você quer ter excelência operacional, fica remoto 1 ano, faz a lição de casa. Depois você trabalha o modelo que você quiser, entendeu? Porque você vai aprender a trabalhar. Tudo aquilo que no presencial é negligenciado pela presença, eu tô te vendo, eu resolvo aqui e vou embora. No trabalho remoto precisa ser muito intencional. Dá trabalho? De novo, dá trabalho, mas isso faz parte do jogo. Então, Uhum. talento, digitalização, processos, documentação, ferramentas, melhorar o nível dos líderes, dos profissionais, tudo isso são elementos aí fundamentais que podem abrir os olhos dessas lideranças. E eu acho que tem também um chamado, um wake-up call, que a partir do momento que os talentos ou os empregados reassumirem minimamente esse poder nessa relação e tiverem mais oportunidade, mais oferta de empregos, a perda de talentos vai se intensificar. Então, acho que esses são alguns argumentos. Mas tudo isso passa por um bom diagnóstico. Isso passa, o Cléo trouxe, é importante que a empresa tenha uma boa política do modelo definido. São esses pontos. Espero ter apoiado na discussão. Outra, professora Célia Pérez está aqui com a gente. Obrigado, Célia. Contou aqui que ele concorda também aqui com o nosso ponto de vista. No próximo RH Live Meeting, você está com a gente, tá? Para Maria Lúcia, o Matheus pergunta aqui:
Mas o Banco Itaú não tinha, eu vou falar, o Banco Itaú foi público, vou falar o nome do banco e pronto, não tinha que ter feito notificações antes do processo de demissão, isso faz parte da legislação? Então, o problema do Itaú, André, é que ele optou por uma dispensa sem justa causa. Ele não aplicou uma justa causa. Então, a rigor, ele não teria que fazer a progressão das penas, Ah, né? Ele optou pela dispensa sem justa causa. O problema é que, questionado por que que ele havia dispensado 1.000 pessoas, cerca de 1.000 pessoas, o que teoricamente foi interpretado, isso pode ser que a gente tenha uma discussão judicial, se isso foi ou não uma dispensa coletiva, que atrairia uma necessidade mínima de comunicação ao sindicato e etc., que não aconteceu, e no meu entendimento aqui, eu não entendo que seja uma dispensa coletiva, porque o Itaú tem 96 mil empregados, mais ou menos, 1.000, então, corresponde a isso aqui, e a dispensa coletiva, na minha visão, ainda tem um complicador, que é quando você realmente concentra os desligamentos numa determinada região, porque ela não se limita às pessoas que estão sendo desligadas, mas todos os efeitos, reflexos que acontecem, como aconteceu na Embraer e outras, na Ford, né, quando as unidades sofreram sim. aí uma redução muito grande, você tem impacto social naquela localidade. Nós estamos falando aqui de várias pessoas espalhadas pelo Brasil. Aqui a minha opinião é meio isolada, a grande maioria dos juristas com os quais eu discuti entendem que é sim uma dispensa coletiva. Então, se era uma dispensa coletiva, teria que ter conversado com o sindicato antes, minimamente, não é ajustar, pedir autorização para o sindicato para mandar embora. Mas eles optaram pela dispensa imotivada, ou seja, pagando todos os direitos trabalhistas, etc. Então, a rigor, ele poderia ter feito isso com qualquer empregado, não necessariamente com o empregado que não era performático, né? Mas eles seguiram esse caminho, devem ter aí alguma razão. O jurídico de Itaú é um jurídico muito qualificado, devem ter feito uma análise muito profunda para escolher o caminho que eles adotaram, né? Para a Legal, gente que está de fora é fácil criticar, né? Porque para a gente vai sem sempre dúvida, achar sem alguma dúvida. alternativa que podia. ah, Na verdade, nós não estamos criticando, nós estamos analisando o Analisando. case que É, se tornou público, é esse o é. ponto, né? E E não foram estamos todas no mesmo analisando, dia, né, gente? Praticamente. é, Então, assim, é, isso gera um impacto. é que, na verdade, ele só foi simbólico desse novo momento que é essa etapa, na minha opinião, de confusão e ambivalência que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, não é uma Exatamente. crítica nem à empresa, nem ao sindicato, nem a ninguém, mas é ao o que efetivamente. Como é que a gente analisa isso de novo? Como é que a gente tira lições, né, do que está acontecendo agora e prepara melhor o nosso profissional de RH, o nosso profissional de relações trabalhistas que está aqui conosco para lidar com essa situação. Porque é o que você disse, a gente não viu o que aconteceu, né? Nós não sabemos o que houve de gestão. Quer dizer, porque todo profissional de RH sabe que ele orienta o seu gestor de linha, o seu dirigente, para que ele, em primeiro lugar, ele faça a gestão. Quer dizer, a pessoa que é demitida, ela precisa estar sabendo de motivos de uma possível demissão por parte do seu líder muito antes disso acontecer. Isso é um princípio básico, né? Quer É dizer, a nós não história do podemos. ADR, né? A DR A vale para famosa qualquer DR, relacionamento. Então, é dizer, pô, cadê? Você está não parado há é? um Não tempão, é? você sabe que tem a ferramenta, É, é. até para aquele que disse que estava usando o computador que não era o da Perfeito. E, empresa, né? por outro lado, todo profissional de RH sabe também que a maioria
bom, não vou dizer a maioria, mas que uma boa parte das lideranças tem uma dificuldade enorme para fazer isso, né? Nós temos uma dificuldade enorme para dizer para uma pessoa que o que está acontecendo não é exatamente o que a gente combinou e que é outro comportamento que a gente espera de você. E dizer de uma forma que mobilize essa pessoa, né? André, o que eu tenho visto no dia a dia, e isso vem um pouco até de uma interpretação equivocada dos canais de denúncia e etc., os líderes estão com medo de conversar com as suas equipes, para não Uhum. serem taxados de assediadores, Aí vem o de, lado do assédio. É. né? A gente está no momento, como você muito bem está destacando ao longo da nossa conversa, eu diria assim, de fragilização da forma como os relacionamentos são direcionados. E o relacionamento de emprego é um deles. É lógico que assédio jamais deveria ser aceito, né? Inclusive, hoje a gente teve uma notícia aí de que um desembargador do TRT do Rio de Janeiro foi afastado do cargo por conta dele estar assediando alguns funcionários do tribunal. Isso realmente é intolerável, inaceitável, mas eu acho que a gente está vivendo um momento de revisão das formas pelas quais a gente se relaciona, estabelece conexões, e aí vem a capacitação dos gestores, da liderança, para poder realmente enfrentar esse tipo de situação. Estou vendo a Andrea colocando aqui, e vem o desafio, conseguimos uma postergação, mas do ano que vem ninguém escapa, que é dos NR1. riscos NR1 e os riscos psicossociais, quais serão os critérios objetivos que a gente terá que enfrentar Mensurar. nesse novo parâmetro aí que foi estabelecido e que, logicamente, tem a sua razão de ser, né? A gente, embora a imprensa tenha veiculado de maneira equivocada, exacerbando aí, dizendo que 500 mil de pessoas foram afastadas no ano passado pelo INSS por causa do trabalho. Se entrar no site da Previdência, vai ver que não é 500 mil de pessoas doentes por causa do trabalho, mas é 500 mil de doenças inquestionavelmente mentais, 500 mil também inquestionável, mas não causadas pelo trabalho. Então, Não a gente necessariamente pelo não, trabalho. tem todo histórico, André, porque hoje a gente tem um sistema de acesso ao prontuário médico, Previjude e etc. Hoje, numa reclamatória trabalhista, o juiz puxa isso num sistema de convênio e é disponibilizado no processo. Então, está lá a causa originária, o perito do INSS coloca a causa originária daquele afastamento. E a quantidade de afastamentos decorrentes estritamente do trabalho é muito pequena, mas isso, logicamente, aliado também a uma série de outros elementos, o tipo de Claro. vida que a gente leva, a exposição, a hiperconexão que a gente tem, né? Já temos doenças causadas por isso, que é a infoxicação, a DIOMO, a FOMO, né? Várias doenças aí criadas da nova existência. Então, temos desafios muito grandes. Eu tenho aqui me condoo com os líderes, porque o papel deles não está fácil, não. Puxa vida, olha, tem muito assunto para a gente discutir aqui, gente. Vocês não podem ir embora mais. Nós passamos da hora já, né? E, infelizmente, não podemos ir além, mas vocês vão voltar, eu prometo. Prometo para todo mundo aqui que está conosco, né? Olha, gente, muito obrigado. A Beth está falando, olha, foi a melhor discussão sobre o tema que eu já assisti. E eu vou dizer assim, eu concordo mesmo. Estou falando, né? Não falo isso para todas, viu? Foi realmente. Tá bom, adorei, foi fantástico. Obrigado aí por todo mundo que esteve com a gente. Agradeço o tempo da gente hoje, é um bem extremamente escasso e contar com a possibilidade de compartilhar com vocês esses momentos aqui foi bem legal. Gostei muito, viu?
Prazer é nosso. Conte conosco Foi. aí, uma honra enorme, ainda mais dividir esse palco com a especialista da especialista do assunto, Nossa, né? nossa. Já ouvi todos os podcasts do Remota, acompanho Boa, direitinho. acompanhe o RemotaCast, porque Temporada eu 2 falo agora. temporada nova. Estou É o esperando o professor Remota André para ser Cast. entrevistado. Gente, foi maravilhoso. Obrigada pelas Tá perguntas, pela bom. participação, obrigada pela oportunidade, professor, e pela aula, professora Maria Lúcia. Acha, para com isso. Uma boa Ah, noite para todo mundo, o gente. pessoal está perguntando se vai ficar. Eu acredito que sim, vai. Nós vamos deixar à disposição no site da FIA, tá bom? Para vocês levarem para os seus CEOs e daí eles vão ser convencidos, pode ter certeza. Tchau, gente. Tá, boa Tchau, noite Obrigado. tchau. para todo Obrigada, mundo, gente. pessoal. Tchau. Valeu.